Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais um podcast, um bate-papo com os pastores. Ao meu lado, o pastor Rômulo Silva, presidente da Igreja Evangélica Pentecostal. Paz perfeita. Pastor Rômulo, a paz do Senhor, tudo bem? A paz, graças a Deus, estamos juntos. Isso, eu vou pedir para que o irmão já comece orando, né? Buscando a presença de Deus. Amado soberano Deus, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Entrego aqui nas tuas mãos, pastor Ronilson, pai, sua esposa, sua casa, aqui também teu servo, o pastor Gilberto, sua família, sua casa, seu ministério, toda a produção que está aqui envolvida, Senhor Deus, esse podcast, esse bate-papo. Senhor, toma tudo nas tuas mãos e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje estamos recebendo o pastor Gilberto Valeriano Soares, presidente da primeira Igreja Metodista Renovada em Guaratiba, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Gilberto, tudo bem com o senhor? A paz do Senhor Jesus? Tudo bem, pastor Ronilson, graças a Deus, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, né? O prazer, né? Eu particularmente, estávamos conversando aqui off, algumas maravilhas que já passamos, né? Assim, envolvendo o pastor Gilberto, que é um pai, né? Para todos nós que estamos, no meu caso, estou iniciando agora o pastoreado, e temos aqui o pastor Gilberto hoje com muita alegria, tá? E com certeza vai ser um bate-papo maravilhoso. Pastor Rômulo, suas considerações? Eu lembrei de um fato aqui interessante, rapaz. Eu aceitei Jesus na Igreja Batista do Catiri. Há um dia, depois de um tempo, né, os 2 anos que eu estava servindo lá, eu vim aqui visitar a família. Eu lembro que eu passei pela Moreli e lá no sítio, lá embaixo, porque eu só vim com o dinheiro da vinda. E eu, passando no sítio, que eu encontro o pastor Gilberto, ele não me conhecia. Não sei se ele vai lembrar desse fato. Aí, Deus falava que era para mim vir, que ele ia dar o retorno. Do nada, ele chegou, pegou um dinheiro aqui, jovem, toma. Para tu. Falei isso. Mas era Deus, porque Deus falou assim: eu vou confirmar a tua ida para lá. Vou te dar um sinal. Eu tomei um susto, porque ele não me conhecia. Eu cumprimentei ele. Foi um negócio assim que é impressionante. É bom lançar aqui, pastor. É muita história, né, pastor? É verdade. Deus é fiel. Coisas de Deus, né? E no nosso bate-papo de hoje nós temos um tema muito importante: a igreja em meio à sociedade, como estamos vivendo, né? Como está caminhando a igreja de Cristo Jesus em meio à sociedade, a importância da igreja, tá? E vamos estar aí conversando. Eu quero convidar você a pegar esse seu dedinho aí abençoado e dar aquele like. Vai lá, isso, aperta aí, dá aquele like, deixe seu comentário, tá? Isso, deixe seus comentários aí. Olha, eu tenho uma sugestão aí, eu queria dar uma opinião, eu quero dar uma sugestão de um tema. Fique à vontade, tá? Com certeza estaremos vendo com muito carinho. Em breve seu tema vai estar aqui no bate-papo com os pastores. Bom, pastor Gilberto, esses últimos dias têm sido tremendo, né, para a igreja, né? A igreja está enfrentando situações aí, que está escrito na palavra, que não é nenhuma surpresa para ninguém, né, para nenhum seguidor do Evangelho. Pastor Gilberto, quanto tempo o senhor tem no Evangelho? Ou o senhor já nasceu no Evangelho? Como é que foi? Sim, pastor Ronilson, pastor Rômulo, deixa eu expressar aqui minha gratidão, minhas considerações preliminares da alegria de estar aqui participando. Esse momento é importante e produtivo, né? Porque falar de um tema como esse é maravilhoso. A toda a produção, Deus abençoe a todos. E a você que está ouvindo aqui também, Deus abençoe. Creio que vai ser de muita importância para todos nós. Respondendo a sua pergunta, pastor Ronilson, eu me converti em 2 de janeiro de 1989. A minha conversão foi dentro da minha casa, no meu quarto. Eu tive uma experiência única com Deus,
tive um sonho, um pesadelo, alguma coisa dessa natureza, e de cunho espiritual. Eu vivi uma afronta muito grande do inimigo naquela madrugada, naquele quarto, naquela noite. E ao levantar-me, eu pude trazer para o mundo real que de fato o que eu estava sonhando estava de fato acontecendo. Então eu estava no mundo real, acordei com aquela pressão do inimigo em cima de mim. E aí minha esposa estava deitada ao meu lado, percebeu esse movimento brusco e ela perguntou o que foi, e eu disse, olha, alguma coisa estranha comigo. Eu não era crente, não conhecia o evangelho, já sido muito evangelizado, né, na Michelin, muito servos de Deus me evangelizaram. Inclusive, se algum deles estiverem ouvindo, eu quero agradecer pela insistência deles, na hora do cafezinho, eles lá, seu Gilberto, eu posso dar uma palavra? Não era nem seu Gilberto, porque eu ainda era jovem, eu tinha 24, 25 anos de idade, então eles insistiram com aquela palavra. Isso resultou, porque naquela madrugada, quando eu tive essa experiência, né, a minha esposa percebendo que era de cunho espiritual, ela fez o apelo para mim ali naquela madrugada, 2 horas da manhã mais ou menos, e naquele dia 2 de janeiro de 89, eu levantei minhas mãos para Jesus, Jesus me aceitou, eu já estou aí já indo para os 34 anos aí na presença do Senhor, graças a Deus. Aproveitando, pastor, esse ensejo do tempo que o senhor tem muita diferença? O senhor acha que tem muita diferença da igreja de 20 anos atrás, 30, para a igreja atual, a igreja de hoje? Como é que o senhor acha? Como é que está? Sim. Então, igreja é igreja, ela permanece igreja. Sim. Agora, o que vai mudando são os conceitos a respeito da igreja, não os conceitos da igreja. Os conceitos da igreja estão baseados aqui, na palavra, são imutáveis. Não se muda, né? O próprio Cristo diz, quem acrescentar, quem tirar. Então, agora o que muda é o conceito das pessoas em relação à igreja. O que muda é o comportamento de quem está agora fazendo parte da igreja. Então, é fato que tem muita diferença, né? Até por conta da evolução, da modernidade, da tecnologia, de uma série de coisas. Então, assim, o comportamento da igreja de hoje, comparado ao comportamento de uma igreja de 30 anos atrás, sim, eu penso que, sim, tem muita diferença. Pastor? Achava, no caso assim... Eu até diria que principalmente no cunho espiritual. Por quê? Porque aquela época, por não ter celular, muita televisão, programa, então o crente se dedicava muito a quê? A oração, a jejum, a vigília, a consagração, a evangelismo, e vai por aí fora. Então se dedicava mais, se consagrava mais, vamos dizer assim. Hoje, a igreja de hoje, ela está muito dispersa, ela está muito desatenta, na verdade, né? Se você pegar, por exemplo, hoje uma pessoa, qualquer um, seja pastor, isso aqui não é membro, não é ovelha, não, é pastor também, isso parte da gente. O tempo que ele gasta no celular e o tempo que ele gasta com a Bíblia é uma absurda diferença. Então você tem mais manuseio com o celular do que com a Bíblia. E se botar em termos percentuais, você fica envergonhado. Estaríamos então ali nas 10 virgens, né? 5 loucos e 5 prudentes, né? Sim, e que eu acho que hoje para ter 5 prudentes é um número grande. São 9 loucos? Não. Eu não falei que são. Naquela época ainda tinha um empate. Naquela época. Aí o ouvinte vai pensar, vai refletir se é isso mesmo, mas que a verdade é. Então a diferença é clara, existe muita diferença. Naquela passagem bíblica, né, a igreja está passando esse momento da dracma que perdeu. Né? Porque a 9 acha que perdeu uma, que tá bom. Não, por ter o teu 9, aí é que está o perigo, né, pastor? Até porque, pastor Nilson, já que o pastor deu a deixa, né? Isso. E a gente aqui apenas corrobora, a questão da dracma, ela tem algo assim muito peculiar. Sim. Porque aquela dracma, ela identificava quem era a noiva. Eita. De quem ela era. As dracmas tinham que estar completas. Porque se o judeu olhasse para ela faltando uma dracma, ela já era tida como uma pessoa relaxada, ou seja, essa mulher não se cuida, essa mulher não está honrando seu marido. Meu Deus. Então a dracma que se perde hoje, que não é procurada e colocada no lugar de seu mestre, né? Pastor Gilberto, a questão assim, nós temos o estudo bíblico,
e também temos a doutrina particular da igreja, né? Como vai ser, como que como é conduzido, né? Agora, o senhor acha que tem muita flexibilidade, assim, nos dias de hoje, no que diz respeito à condução do culto? Está havendo muita falta de reverência, porque eu falei isso aqui no outro podcast, eu estava conversando no outro programa, e eu me lembro, por exemplo, eu não nasci no Evangelho, né? Meus pais seguiam outro credo religioso, mas ele falava sempre para mim, porque a gente morava perto de uma igreja, a primeira igreja batista em Santíssimo, e ele falava sempre, olha, muito respeito quando passava em frente à igreja, né, que tinha culto, né, gerava nele aquela coisa, respeito aí, se ele estivesse falando alto, ele está ouvindo, não? Sabe? Então, e hoje, o senhor ainda tem essa coisa desse respeito, desse temor, não pela igreja, mas do Deus que está ali na igreja. O senhor ainda sente isso? Ou realmente está muito irreverente a coisa, está deixado bem de lado mesmo? Como o senhor vê a igreja nesses dias assim? Então, pastor, o que acontece? O senhor falou sobre doutrina e sobre liturgia, vamos dizer, né? Isso. Doutrina, eu volto a dizer, não muda, porque doutrina é ensinamento. Então, os ensinamentos estão pautados na palavra. Então, se alguém muda por sua própria conta. É aquela questão da interpretação individual. Né? Eu interpreto de um jeito e aplico de um jeito. Você interpreta de outro jeito e aplica de outro jeito. Né? Mas a doutrina é o ensinamento da palavra. E aí entra a questão que a gente poderia dizer dos usos e costumes. Né? E aí também entra a questão litúrgica. Cada um, hoje você tem milhares de formas de culto, né? Na questão de liturgia. Agora, a pergunta que o senhor faz, eu gostaria de responder das duas formas. Fique à vontade. Dos de dentro e dos de fora. Né? Eu vejo hoje, dos de dentro, começando pelos que estão lá dentro, né, infelizmente, com muita tristeza a gente fala isso, uma irreverência fora de série. Né? Aí você volta naquela primeira pergunta, a igreja de 30 anos atrás, no passado, em relação à de hoje. Por exemplo, naquela época não se podia sair para ir ao banheiro na hora do culto. Você entrou para o culto, você teria que ficar ali assistindo o culto, exceto por uma necessidade muito extrema. Hoje, por qualquer motivo, a pessoa transita dentro da igreja para beber água, para atender telefone. Então, hoje, infelizmente, com tristeza eu digo isso, né? É uma irreverência muito grande, né? Não se tem respeito, até porque, me permita, hoje nós temos uma situação até muito mais agravante, né? Que é a questão do princípio da honra. Né? A igreja de hoje, ela está completamente longe desse ensinamento, desse conceito, dessa cultura de honrar a sua liderança, de honrar o seu líder. A começar até mesmo dentro da família, os filhos não estão honrando mais. Sim, e isso é um reflexo. Né? Você ter comportamentos que saem da base da família e vão para dentro da igreja. Sim. E aí, se ela responde o pai de uma maneira que é fora dos padrões, ela acha que pode responder o pastor, entendeu? Se o pastor adverte dentro da disciplina e do amor, né, dentro dos conceitos legais da palavra, ela pode se levantar e dizer, não obedeço nem meu pai, não obedecer o senhor. Então, infelizmente, hoje tem isso, tem que estar dentro da igreja. Por isso que eu disse que eu faria uma aplicação dos que estão dentro e dos que estão fora. E o que acontece quando isso acontece dentro da igreja? Essa falta de respeito, de disciplina, de reverência. Imagina um vizinho que cismou de ir lá fazer uma visita na igreja. E ele vai lá e vê aquela pessoa com aquele comportamento e faz o link do que ela está sendo lá dentro e o que ela é lá fora. O que ele vai dizer lá fora? Ele vai dizer, eu não vou entrar naquela igreja ali, porque a fulano está ali, fulano aqui fora não dá testemunho, porque um dia desse eu fui lá na igreja e eu vi o mesmo comportamento que ela tem aqui, ela tem lá. Então, infelizmente, aquela mensagem de Cristo, que nós somos luz e sal, hoje está completamente defasada. Por quê? Porque a luz é para exatamente isso. O que me atrai aqui dentro de forma mais intensa são essas lâmpadas. É isso que a igreja precisa ser, né?
E o que dá, eu acabei de comer alguma coisa em casa, o tempero estava maravilhoso. Quem é que estava lá no meio? O sal. Então ele estava bem temperado, me satisfez, estou satisfeito. Se a igreja não satisfaz mais, ela está insípida. Então esse comportamento, né, ele está assim, pastor, né, no meu, aí é uma opinião, né? Mas o conceito de hoje, de reverência, de respeito, de honrar, está completamente distorcido à luz da palavra. Eu quero me dirigir a você que está acompanhando este bate-papo. Você pode colocar aí nos comentários. Você também vê a igreja hoje dessa forma? Não, de repente você pode falar, não, pastor, eu não vejo a igreja dessa maneira. Tá? Agora, eu vejo. Coloca aí nos seus comentários, porque é muito importante, né? É muito importante até que para que a gente possa desenvolver mais esse comentário, esse bate-papo de hoje. Esse tema é um tema que com certeza vai voltar. Né? Com certeza vai voltar. Esse aqui é só início, porque tem muita coisa. Bom, sendo assim, pastor, tendo essa questão dessa diferença, né? O pastor Ron perguntou de 20 a 30 anos atrás para a igreja atual, sim, mexe com a obra de Deus. O evangelismo ainda se evangeliza como antigamente, pastor? Ou naquela época? Porque aí também temos uma outra situação. A questão vale ressaltar que a internet não é o problema. O problema é que a gente está manuseando. Correto? Então, o celular é o problema. Eu posso usar o celular para evangelizar. Eu posso mandar mensagens para o mundo todo falando de Jesus, como também posso usar para outras coisas. Então, há uma facilidade maior também para o evangelismo. Agora, o senhor consegue ver que, de repente, devido a esse avanço da informática, da tecnologia, estamos evangelizando mais, né? Temos mais possibilidade, ou aquela época também, há 30 anos atrás, ainda se evangelizava, mesmo sem esses recursos, ainda se evangelizava mais do que agora? Então nós vamos falar sobre duas coisas, alcance e eficiência. Tá? Então, em alcance é lógico, não se discute. Hoje o alcance é muito mais longo, né? Vai muito mais longe, alcança um quantitativo bem maior, né? Qualquer pessoa que ligar hoje a internet, botar lá, procurar um programa evangélico, ela vai achar. Então o alcance é bem maior, não se discute isso, né? A tecnologia hoje ajudou muito, rádio, televisão, internet, então o alcance é bem maior. Agora, a eficiência disso, né? Porque uma coisa é eu ligar para você e bater um papo com você pelo telefone. A outra coisa é eu estar tete a tete olhando no teu olho. Então tudo muda. Então quando você está corpo a corpo naquele evangelismo tradicional, né? Você consegue sentir o calor, sentir a necessidade, um olhar no olho, isso muda tudo. Então em termos de eficiência do evangelismo, né? Eu vejo que aquela época era muito maior. Porque você tinha a pessoa perto de você. Você para entregar um folheto, você tinha que ir até a pessoa. Para você falar Jesus te ama, você tinha que estar perto da pessoa. Hoje você fala Jesus te ama, grava, solta, 1 milhão de pessoas escutam. Mas e aí, Jesus me ama? Uma coisa é isso, outra coisa é você falar Jesus te ama e a pessoa descer a lágrima nos olhos e o Espírito te dá aquela revelação e você então entrar no mundo daquela pessoa pelo discernimento, pela revelação de Deus. Então, existe sim. A abrangência do evangelismo hoje é muito maior, não se discute isso, né? Agora, a eficiência, não estou dizendo que seja deficiente, não é isso. Eu estou dizendo que quando você está perto, é bem diferente do que você mandar uma mensagem. Então, assim, hoje é bom, hoje eu vejo que isso ajudou muito, como o pastor mesmo já antecipou, que depende de como você vai usar, mas como a gente está falando de uma questão de evangelismo unicamente, né? Então, quem usa para isso, o alcance é muito grande. E não estou dizendo que não seja eficaz também, porque eu já ouvi mensagens, por exemplo, virtuais que mexeu muito comigo, entendeu? Mas eu ainda continuo a dizer que o evangelismo tete a tete é bem mais eficaz, bem mais eficiente. E aproveitando, pastor, essa ligação da igreja, né? Qual é a importância da igreja em meio à sociedade, pastor? Então, pastor Rômulo, eu disse aqui que eu repeti o que o Senhor Jesus disse, né? A igreja como sal e como luz. Mas vamos pegar Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, nós até falamos sobre isso agora. Atos capítulo 2 diz que o povo estava reunido
E o que acontecia naquela unidade da igreja, na obediência da igreja, né? O povo ia vendo aquilo, influenciado era por aquela unidade da igreja, né? E Deus acrescentava, olha só, era graça. Se a gente pudesse até dizer que aquela igreja, pastor, não evangelizou indo dar papel, aquela evangelizou com testemunho de vida lá dentro. Então quem passava lá fora, poxa, alguma coisa diferente ali está acontecendo. E Deus ia fazendo com que aquelas pessoas entendessem a importância do que acontecia no meio da igreja. Então ia acrescentando o Senhor. Então eu vejo assim, pastor Ron, respondendo a pergunta, a sociedade, tem duas coisas: sociedade e comunidade. Quando a gente fala de sociedade, a gente pode entender, aí entra na questão da laicidade da igreja, né? O Estado e a igreja, né? O Estado cuida do que tem que ser cuidado e a igreja cuida daquilo que foi dado como missão, né? Sim. Então, assim, só que hoje você tem uma responsabilidade, né? Esquecendo a questão de governo, porque cada um cuida da sua área, mas a igreja tem uma responsabilidade de exatamente envolver, né, a sociedade. Como? Jesus, o que disse lá, acho que foi Mateus 28, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vocês têm, batizando em nome do Pai. Que isso? É ir à sociedade, é ir lá fora, é ir buscar, é influenciar. O papel da igreja na sociedade é trazer os homens, os seres humanos, até para que se cumpra o que o próprio Deus ele fez, e João escreveu isso no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo, sociedade, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer quando aconteceu o que aconteceu lá, que Filipe foi tomado, levado no deserto, aquele eunuco. Quando é que ele poderia alcançar alguma coisa ali? Mas qual foi o papel de Filipe ali? Ser igreja, levar aquele eunuco. Paulo e Silas, em Atos 16, lá, no caso do carcereiro. Também, outro exemplo, sociedade. Então a igreja, ela é fundamental. Ela é fundamental para que, porque o ser humano ele é espiritual, né? No mínimo religioso. Então a igreja precisa aproveitar esse momento, até porque Deus ele é o Criador, né? Então o homem, por mais que seja ateu, por mais que seja devoto de qualquer outro tipo de entidade, ou como queira chamar lá, santo, ele é uma criatura, e cabe à igreja, a qual Cristo por ela se deu, proclamar isso, multiplicar. Esse é o papel da igreja. Então é fundamental que a igreja entenda isso. Aí a gente volta a falar sobre os meios de comunicação para evangelismo, a igreja se despertar novamente para um avivamento. Usar de maneira melhor, aproveitar bem esse recurso. Para poder. Agora, responder essa pergunta é essencial. Porque eu falei sociedade e comunidade, porque você vai estar muito mais perto da comunidade, né, que não deixa de ser sociedade, mas aí você tem um bloco menor de alcance, né? E aí eu me reservo a dizer aqui o bom dessa multiplicação de igrejas, né? Porque você tem um alcance muito maior. Então, dentro de uma comunidade, você tem 10, 15 igrejas ali. Quer dizer, hoje ninguém pode dizer assim, não sei, não conheço. Conhece? Alguém já te abordou e já te fez um convite para ir na igreja, te mostrou um caminho que é um caminho maravilhoso, que é o caminho de Deus. Então, enfim. Pastor Roberto, isso aí foi muito bom, esse que o senhor falou agora, na questão de igrejas. Porque, de vez em quando aparece alguém, poxa, que falta de ética, botou uma igreja do lado da minha. Como o senhor vê isso? O senhor vê isso como um problema? Ou o senhor vê isso aí como uma bênção de Deus? Olha, eu sou tem a igreja, a primeira igreja metodista renovada, e apareceu um irmão lá, uma bênção de Deus, que a 100 metros colocou outra. E como o senhor vê isso? Então, pastor, isso aí seria outro tema, né? Muito bom, muito bom. Porque o senhor entrou, muito bom. Eu vou aproveitar esse momento, como nós entramos.
existe o seguinte, por que eu disse que seria um outro tema? Porque ele é abrangente, né? Ele tem várias vertentes para que se discuta isso. Né? Primeiro, você tem uma questão aí do ID. O ID independe, né? Porque certa vez os discípulos viram alguém evangelizando ou expulsando demônio e foram lá e disseram, Senhor, estão ali no teu nome. Isso aqui não é contra nós, é por nós. Isso. Ponto. Né? Ok. Só que em contrapartida, né, quando lá em Atos também a igreja foi se multiplicando, e alguém disse, olha, vai lá e acaba com a igreja. E aí alguém disse assim, não acaba não, porque se não for de Deus, ela por si mesma se destrói. Então, eu vejo, pastor Ronilson, o seguinte, se a igreja tem saúde espiritual, independente de quem seja o pastor que abriu, ela é uma igreja de Deus, ela precisa ir à frente. O que se tem que ter cuidado é com a quebra da comunhão, é com a quebra da ética. Isso. Porque eu penso o seguinte, aí é um pensamento meu, pessoal, particular. Se o pastor Romulo tem uma igreja aqui nessa esquina, e o que o camarada vai abrindo, onde é esse restaurante aí agora? Né? Imagina que amanhã esse restaurante mude para outro lugar melhor, e aí libera aquele espaço ali. Aí eu venho e alugo ali para fazer uma igreja de frente com a igreja. Eu acho que aí é desnecessária, falta de ética, de sabedoria. Eu acho que é desnecessário mesmo. Não tem porquê você botar ali, porque o Cristo que tu vai pregar lá, o pastor Romulo está pregando aqui. Então isso pode gerar na cabeça dos de fora um escândalo. Ali, uma de frente para outra. E eu acho que assim, tem um lado. Então eu diria o seguinte, pastor Nilson, é bom, tem um lado bom, mas há de se pensar com cautela esse crescimento absurdo que está tendo de igrejas e congregações. Mas eu acho interessante, porque de alguma forma o evangelho vai se... Agora, só disse algo aí, assim, se for de Deus, né, ela vai seguir. Se não for, então, no caso, só não se opõe. Não me oponho. E quem sou eu para me opor, né? Porque assim, nós estamos observando nesses últimos dias aí essa briga entre pastores. Isso a gente não tem como negar. Sim. Me preocupa muito. O crescimento da sua igreja está me aborrecendo. Por que isso? Quando na verdade, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho que me alegrar do crescimento da sua igreja. Porque se for de Deus, tem que crescer mesmo. Mas eu vejo que parece que isso aborrece o outro. Então por isso que isso me preocupa. Isso seria um tema para se discutir com mais abrangência, porque isso tem muitas vertentes a ser discutido. A questão ética, a questão moral, a questão de princípios, a questão de gratidão. Então, é uma série de coisas, entendeu? Então, eu penso que, respondendo a sua pergunta pura e simplesmente, pastor, o que o senhor acha? É bom crescer, mas volta ao que diz a Bíblia, com ordem e decência. Vamos trazer novamente, né? Para dar continuidade, ele vai fugir desse debate. Vai ter uma ideia para trazer ele, né, pastor? Então, o pastor Romulo perguntou ao senhor sobre a igreja em meio à sociedade, né, que é muito importante, e por ser muito importante, ela tem sido atacada diretamente pelo diabo. Nós estamos entendendo a fúria do inimigo contra a igreja, né, contra as portas da casa de Deus. Nós temos observado isso. Também é um outro debate, outro bate-papo. E a família, né? O que representa a igreja na família. Eu quero até, pastor, o senhor assim, de repente, algo simples que o senhor viveu como pastor, tá? Junto a uma família, tá? Não precisa dar nome, junto a uma família, algo que o senhor falou, olha como foi importante a igreja nessa localidade aqui, nesse local aqui, como foi importante, né, Deus ter me trazido para cá, para falar para uma família, algo que o senhor viveu, uma experiência que o senhor viu Deus operando numa família. Tem, com certeza, nesses 34 anos aí, o senhor viveu muitas coisas, mas algo que marcou o senhor, vendo Deus trabalhar em meio a uma família. No meio da família da minha esposa. Então, já estava aqui na ponta da agulha. O pastor Romulo é testemunho disso. A família, por exemplo, da digníssima pastora Rosângela, que é a família lá a gente chama de Mineirão, da seu Osvaldo, e a minha missionária, hoje, olha que bacana, essa pergunta foi ótima. A missionária Zilda, e se um dia eles puderem assistir, eu já mando um beijo para essa família maravilhosa, né? Por exemplo, quando nós fomos ali pro Caianga, né? E a igreja se instaurou ali, implantamos a igreja ali, uma das minhas experiências fantásticas foi exatamente com essa família, a família Fabiano,
né? Que hoje o pastor Romulo foi lá e pegou uma, né? Falando, sou bom, né? Exato. Então, assim, a família Fabiano, o senhor Oswaldo, quando eu cheguei ali, pra você ter ideia, né? O pessoal dizia assim para mim, o irmão Gilberto, porque quando eu fui para ali, eu era um membro comum, né? Eu não era diácono, obreiro, não era nada. Eu fui ajudar e acabei ficando lá. E isso é outro assunto, mas, enfim. E quando eu pensei de descer para evangelizar no lugar que chamavam lá de Chatuba, alguém disse assim, ó, não desce não, que ali tem um cara ali, tal de Mineirão, que o cara é bravo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu novo no evangelho, né? Eu falei, pô, doido para evangelizar. E aparece alguém. O meu Golias, aí só que um dia o Espírito Santo de Deus, ele moveu meu coração de uma intensidade tão maravilhosa, que eu peguei uma caixinha de som, peguei uns 2 ou 3 irmãos que naquela época estavam começando, inclusive alguns irmãos ali da comunidade, que era de Assembleia de Deus Batista, me ajudaram muito, né, naquele começo. E nós descemos lá para tal Chatuba e fiz ali naquele largo lá da Chatuba um evangelismo. E eu lembro disso, se eles tiverem, quando eles ouvirem, eles vão lembrar disso. Eu estava lá pregando, não esqueço como hoje, a mensagem, Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados. E eu comecei a pregar naquilo ali. Daqui a um pouco, quem é que aparece na esquina vindo em direção ao ar livre, ao evangelismo? O senhor Oswaldo, Mineirão. Sem camisa, a camiseta dele estava no ombro e vem ele na minha direção. E aí eu já sabia, porque o pessoal já tinha identificado quem ele era. E ele veio, aquele homem de quase 2 metros na minha direção e parou a 1 metro da minha pessoa e ficou me olhando e eu pregando. E aí uma coisa interessante, pastor, que isso foi uma experiência assim magnífica, né? Parece que quando ele se aproximava, o Espírito Santo me enchia mais ainda. E eu comecei a pregar com uma ousadia. E eu olhei para ele e disse, a mão de Deus não está encolhida para que não salve a tua alma. Ele está aqui para te ouvir e está independente da tua vida, do teu passado. E aquilo, eu cresci pregando na frente dele, parece que eu fiquei mais gigante que ele e tal. E daquilo tudo ali, resumindo, né? Eu terminei aquela mensagem, ele parado na minha frente me olhando. Aí eu fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, não fiz o apelo, eu falei, quem quer receber oração? Quando eu falei, quem quer receber oração, veio 1 ou 2 e tal, e ele que estava na minha frente, tirou a camisa do ombro, vestiu a camisa, e falou, opa, tá ficando bom. Eu na minha cabeça, né, já botou a camisa aqui, aí orei por ele, Senhor, tome em tuas mãos, mas eu orava assim, o olho fechado, eu estou aberto, Senhor, tome em tuas mãos, vigiando e orando. E aí quando eu acabei de orar, fiz o apelo, ninguém aceitou Jesus, ele chegou para mim e falou assim, hoje eu vou lá na tua igreja. Era um domingo à tarde, né? Que legal. Hoje eu vou lá na tua igreja. Eu falei, pô, será um prazer, senhor Oswaldo e tal, não sei o que e tal. Olha a minha mulher. Dona Zilda era católica roxa, né? Tia Zilda, católica roxa. Rapaz, quando foi à noite, quem aparece lá de mão dada? Mineirão com 1,90 m e Dona Zilda com 1,5 m. Dona Zilda, o casal. Qual foi a mensagem que eu preguei à noite? Sobre Pedro. Pedro antes e Pedro depois. Meu Deus. Quando eu preguei aquela mensagem que Deus pode, porque eu preguei propositalmente? Porque foi uma mensagem evangelística, de transformação, de mudança, que Jesus pode mudar, que Jesus pode transformar. E quando eu terminei a pregação, eu fiz um apelo. O senhor Oswaldo e Dona Zilda saíram lá de trás, foram lá na frente aceitar Jesus. Né? Então, sobre família, nós estamos falando sobre família. Sim. Naquela noite que eles aceitaram Jesus, eu vou resumir aqui para não contar detalhe por detalhe. Vieram da família da tia Zilda quase 15 pessoas. Foi a família que deu começo ao nosso crescimento. Daquela família saiu evangelista, diácono, obreiro, líder de departamento, hoje missionária Zilda, aquela Zilda católica, hoje é pentecostal do pé roxo, está lá como nossa missionária. Então foi uma experiência assim, tremenda, a salvação daquela família, entre outras, mas eu estou focando nessa, porque ali foi o início do seu ministério. Ficou um marco, Foi um marco, foi. E depois essa família me acompanhava onde eu ia. Onde eu ia pregar, onde eu ia evangelizar, eles iam comigo. E assim, Deus levantou assim tão poderosamente, né, que eles, aquela juventude, a Rosa, né, na época, a pastora Rosângela, ela era jovem, adolescente ainda, né, jovem, e aquela mocidade, quando cantava, o céu abria. Era Maria Célia, Vânia, a Andréia, Carlos, né? Naldo. Tinha
com a turma lá. E quando cantava, o céu descia, a glória descia. Foi uma vez nessa família, foi onde a igreja chegou ali e Deus transformou aquela comunidade, entre outras famílias que aconteceram ali. Não vou entrar no detalhe, mas, por exemplo, a família do nosso irmão Duda, do Leandro, pastor Rômulo, a avó dele, a dona Selma, enfim, da época. Dona Neide, saudosa, oh meu Deus do céu, que mulher maravilhosa, serva de Deus. Aquela mulher só tinha um pulmão, meu irmão, um pulmão. E ela subia aquela rampa, levava quase meia hora para chegar na igreja. Sim. Mas era fiel ao Senhor. E foi uma família que eu também tive a oportunidade de ir lá naquela casa, né, onde Deus ali libertou, houve trabalho de libertação, enfim. Então isso aí é fruto de quê? Da igreja. A igreja na comunidade, a igreja na sociedade, ela faz uma grande diferença. O pastor Gilberto, a gente vai viajando, né? Essas histórias maravilosas, né? Desses homens, essas experiências maravilosas, desses homens de Deus. Pastor Gilberto, algo que me chamou a atenção nessa narrativa foi a questão do senhor o senhor não deu ouvido àquilo, porque poderia ter mudado a história. Ó, tem um homem bravo ali, então não vou não. Mas o senhor se manteve, né? Foi o início da sua caminhada. O senhor falou que não era obreiro. Não. Então, no caso da igreja de hoje, o senhor está vendo, de repente, essa corrida, como o senhor vê essa corrida para o ministério, essa coisa de querer ser aquilo que Deus ainda não falou. Porque, para quem não sabe, para quem está nos assistindo, o pastor Gilberto é uma pessoa que conseguiu, né, através do Senhor, através de tudo que Deus fez na vida dele, ter um respeito muito grande em meio àqueles que o conhecem, em meio àqueles que teve oportunidade eu já tive oportunidade várias vezes, tá? Na igreja em que ele preside, tá? E ficou, de um certo modo, como assim, entre nós, e não somos poucos, são vários pastores, ficou como aquele professor, aquele paizão, né? Aquele paizão, olha, e aí eu quero contar até rapidamente aqui um pouco do que eu vivi de experiência com o pastor Gilberto sem saber, né? Sem saber, porque eu, quando vim para o Evangelho, eu vim com muitos carrapichos, né? Muita coisa, muitos achismos, até conhecer o senhor e o pastor Marcos, onde eu fiquei muito tempo, né? E assim, o senhor foi o tipo de pessoa que mudou o meu pensamento, mudou muito o meu pensamento, né? E de certa forma acabou me trazendo aí uma família, porque eu não era casado, né? E a minha esposa, a pastora Andréia, ia muito lá, e a gente, né, acabou também não se conhecendo lá, se conhecendo em outros lugares, mas se encontrava muito, né? E a sua pregação, o seu modo de agir, o seu testemunho, né, fez com que mudasse muito o meu coração, tá? Fica isso registrado aí. Mas, conforme eu falando, pastor, como o senhor vê hoje, a pessoa chega hoje e amanhã quer ser obreiro. Isso aí causa uma deficiência em nossa igreja. Como lidar com essa situação? Hoje, o senhor sendo pastor presidente, o senhor hoje está numa posição de liderança, mas soube muito bem ser liderado. Sim. Como o senhor vê e como o senhor trabalha essa situação para aquele que chega agora, pastor, eu quero tomar conta disso aqui, e aí, porque dá essa pressão na gente. E como o senhor lida com isso? Então, pastor, a nossa referência sempre será a palavra. E a nossa maior referência sobre isso é a própria palavra chamada Jesus Cristo. Quando entre seus discípulos houve vamos dizer assim, essa demanda, né, de quem quer ser mais, ele disse, olha, se você quiser ser o maior, pode ser, só que você vai ser menor lá em cima. Então veja, porque não existe esse negócio de ser maior, né? Cristo sempre, e ele quebrou isso em muitas narrativas com seus discípulos, quando, por exemplo, ele pega lá a bandeja d'água, né, e vai lavar os pés de Pedro, né? Era o costume dos judeus, mas ele disse assim, não, aqui não tem maior, aqui tem servo, né? Então, assim, hoje a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a questão não é ser maior, né? A questão é ser útil no reino. Porque tem gente com muito título e pouco serviço, né? A título de exemplo, né? Por ética eu não vou citar nome, mas encontrei um amigo uma certa feita e ele com um sorriso na orelha.
meu pastor, meu pastor, meu pastor. E eu parei o carro, ele atravessou a rua, meu pastor, só um minutinho, uma benção para contar para o senhor. E ele já veio assim, ele meteu a mão no bolso, puxou uma credencial e disse, pastor, aqui, sou pastor presidente. Eu, naquele momento, olhei para ele e disse, pastor presidente, amém, varão, Deus abençoe. E eu conheço desde garoto. Eu falei, varão, onde é a tua igreja? Ele falou, não, pastor, ainda estou vendo ainda, eu estou fazendo culto lá na sala lá de casa. Então, isso aconteceu comigo. O cara me deu uma carteirada de pastor presidente. Então, pastor, isso também é muito complexo, que eu acho que é um tema também propício, que está dentro daquele contexto, mas o que eu acho disso? Eu acho assim, primeiro, o despreparo. A questão não é a honra, a questão é o despreparo das pessoas. Né? Você entrega uma igreja na mão de um sujeito desse, que alcançou uma credencial por R$300, e ele se intitula pastor, né? Olha o perigo que você tem de dar na mão dele. É como se desse uma habilitação para alguém que não sabe dirigir. Então você está correndo perigo, mas o cara tem habilitação e tem um carro, ok, mas se quem vier na frente dele, ele pode atropelar, ele pode matar. Então, se você passar, né, esse conceito de responsabilidade, né, e levar para aquilo que a palavra de Deus orienta, e aí eu vejo até, em contrapartida, uma síndrome, né, não generalizo aqui, a síndrome de Lúcifer. Por que síndrome de Lúcifer? Porque Lúcifer não ele queria ser. Sim, eu quero ser grande, eu quero ser igual, eu quero ser. Então tem muita gente que está contigo e vê que você está crescendo e quer ser igual. É verdade. Mas Jesus disse, olha, cada um fique naquilo que foi vocacionado, chamado. Então isso hoje sim, o pastor Rômulo e pastor Ronilson, eu acho que isso é um tema também muito legal de se abordar, porque a coisa está desenfreada. Então, do meu ponto de vista, fugiu da normalidade. Sim, correto. Pastor, você faz? Chegando ao final, já estamos no caminho do final. Essa é a pergunta. Essa aqui. Pastor, como o senhor observa a igreja e a política? A igreja ela tem que se envolver ou não? Durante muito tempo, ouvimos falar que não, igreja e política não se misturam. O senhor acha, aproveitando esse gancho, o senhor acha que a igreja demorou a acordar a respeito disso? Ainda está dormindo? Como o senhor vê tudo isso aí? Então, vamos lá. Igreja e política parte do princípio da laicidade, ou seja, política retrata governo, sim. Igreja retrata missão, né? Agora, vamos lá, apesar da laicidade, cada um cuida de uma coisa, existe aí uma necessidade da igreja despertar para que ponto? Não se misturar, não é aquela questão de misturar, né? Ou seja, a ponto de pegar um camarada que não tem os princípios que nós temos, um servo do Senhor, pegar um ímpio desse, um cara que você sabe que é um cara macabro, e você depositar o altar que é santo, sagrado, para o cara fazer discurso. Né? Então eu acho que a gente precisa ter limite, a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter regras e cuidados. Né? Agora, não dá mais para a igreja se abster desse conceito. Tá? Porque o que acontece? Se você pegar a história bíblica, nós vamos ter, a gente não vai discutir isso aqui agora, mas você vai ter vários governadores, governo é política, rei, monarca, política, né? Não tem como o camarada lá que emprestou sepulcro para Jesus, política, né? Arimateia, né? Então assim, você vai ter totalmente envolvido, né? Então o que acontece? A gente precisa ter cuidado, porque tem uma palavrinha que às vezes a pessoa interpreta mal quando a gente fala, que é a questão da ignorância. Né? Ignorância é abstinência de conhecimento. Isso. Que o próprio Deus falou sobre a ignorância da Bíblia. Que isso, o pastor falou, o meu povo erra por falta de conhecimento. É uma ignorância. Né? Então, a etimologia da palavra é essa, é ignorância, é falta de conhecimento. Então, quando te falta conhecimento, você sofre. Né? Por que o meu povo sofre? Porque lhe falta conhecimento. Então, teve uma frase, eu não sei se foi Martin Luther King que disse, o que me assusta não é o grito dos violentos, mas é o silêncio do justo. Né? Exato, e ele fala isso em meio a quê? Em meio exatamente esse desequilíbrio de conceito, o que é a religião e o que é a política.
Então, hoje, assim, a minha resposta seria: a igreja não deve ceder o que é sagrado para a política. Não, isso não. Agora, a igreja precisa saber honrar, porque a Bíblia recomenda isso. Honrar ao rei. A Bíblia recomenda isso. Até o que Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 13, ele vai ser muito claro ali a respeito da autoridade. E aquela autoridade ali está no cunho social da sociedade e no cunho espiritual. Sim. Então ele manda respeitar, né? Manda honrar. Né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema da igreja ter, sim, uma ligação com a política dentro dos muros dos limites. Então, até aqui a gente vai, daqui para frente a gente não vai. Então, assim, eu por exemplo, já fui convidado muitas vezes para ser vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu já rejeitei dinheiro que mudaria a minha vida. Eu rejeitei. Não precisava falar isso, estou falando talvez aqui agora, ao vivo, né? Já falei talvez com algum amigo, mas eu rejeitei, porque eu não me vejo um político de fato, lá dentro, sentado naquela cadeira e deixando o meu rebanho à mercê. Não, eu não vejo. Eu poderia estar bem hoje financeiramente. Eu tenho centenas de amigos, dizem até que eu poderia chegar quase a ganhar uma eleição de vereador, que eu não acredito, mas dizem, as pessoas são muito motivadas para isso. Então, assim, mas eu nunca quis, porque eu não quero misturar o meu chamado com aquilo que é proposta para a minha vida pessoal. É transitório. Então, eu preciso me manter. Agora, eu tenho contato com políticos? Tenho. Eu tenho servos de Deus da política, que são meus amigos, que já nos ajudou muito. Pra você ter uma ideia, até para que quem esteja nos ouvindo saiba discernir isso, porque dentro desse nosso bate-papo aqui vai entrar pessoas dizendo, pô, verdade, mas vai entrar pessoas dizendo, não tem que entrar, é natural, não, democracia. Então, mas eu tinha uma pessoa aqui, o pastor conversa, que é a irmã Zilma, que é a exposição Antônia, da esquina ali, da mãe da Lu. Ela tinha um problema de micróbio de porco, né, verme de porco na cabeça, no cérebro. E ela tinha um problema de labirintite, e ela entrou no SUS para tentar fazer um exame. Ela levou 1 ano, o exame não saiu, teve que reescrever. E aí aparece um amigo meu da política, que tem um conhecimento com médicos, com amigos, e ele me indicou um otorrino. Me apresentou o otorrino passou a ser meu amigo. Quando eu comentei com ele falou, rapaz, pode trazer ela aqui, que eu vou resolver o problema dela. Marquei uma consulta com ele. No outro dia, ele não tinha, mas ele é dono da clínica particular. Ele é dono. Então ele disse, não, quem manda sou eu, pode trazer. Levei ela lá. Ela foi lá no dia, ele atendia de 8 às 5, mandou levar ela às 7 horas da manhã. Ela foi lá, fez o exame, resolveu a situação dela, descobriu o que era, enfim, política, através de um contato. Teve um amigo aí que tomou uma multa, por exemplo, não vou citar o nome dele aqui, um pastor muito amigo nosso, né? E foram lá por pirraça, porque o som dele lá estava alto, não sei o que, o vizinho foi lá, caguetou e ficou de implicância, foram até uma multa de 15 mil reais nele. 15 mil reais. Ele tentou recorrer, e aí? Não, isso aí já está dado, não sei o que lá. Botou advogado, nada. Conhecia um político, foi até o político, falou, olha, tomamos uma multa, nós não agredimos ninguém, não ferimos ninguém e tal. O político foi lá, conversou com o prefeito entendeu que aquilo ali era mais perseguição do que razão e resolveu um acordo lá de não ferir a igreja com aquela multa tão alta, entendeu? O pastor foi lá, claro, botou uma acústica na igreja, acabou o problema, mas política. Então, hoje você tem que ter alguém, não tem jeito. Então, assim, minha resposta sobre isso a gente não pode mais fechar os olhos para a questão política. E, pastor, por conta de ter fechado os olhos para a política, é que hoje está do jeito que está. Entendeu? Está perecendo. Está perecendo. E aqui eu não quero ser pessimista, não. Apenas ser, se é que eu posso dizer assim, verdadeiro, né? A igreja que se cuide, tem que orar, vai acontecer o que Jesus falou, é fato, mas por conta de negligência, muita coisa ruim já está acontecendo. Essas leis miseráveis que estão fazendo aí, essa perseguição. Então, assim, se a gente não tiver uma voz que clame lá dentro, uma voz que fale, não pela igreja, a igreja em si, a eclésia, não, mas pela instituição. Pela igreja já tem o que fala.
para você que, de repente, a igreja de Jesus, eu sei disso, por isso eu estou reafirmando aqui, a igreja, organismo, santa e pura, o dono cuida, mas a instituição é com a gente. Muito bem, pastor Gilberto, e tem muita coisa que tem que conversar com ele aí, né? Para um outro bate-papo, para a gente dar continuidade aí a vários temas que acabam surgindo, né? No meio da conversa, né? Mas foi muito bom, né? Eu acredito que deu para esclarecer muita coisa, né, pastor? Muita coisa, a experiência do pastor Gilberto aí, coisa maravilhosa. Pastor, já fica o convite próximo, tá? Vai se preparando lá. Pastor Vanilson, não é que eu gostei? Gostou? Não é que eu gostei. Que maravilha. Tá bom? Porque aqui a gente aprende, né? Quando a gente conversa isso, né? Poxa, às vezes passa alguma coisa desapercebida que numa conversa aqui a gente desperta, né? E o próprio pastor aqui acabou fazendo aqui a menção de 2 temas que fugiram do roteiro, né? Mas que são tão importantes para esse tema quanto para fazer uma outra entrevista com outro pastor acerca desses temas aí, muito mais abrangente. Com certeza. Maravilha. Bom, esse foi o nosso bate-papo com os pastores. Hoje recebemos aqui o pastor Gilberto, né, presidente da primeira igreja metodista renovada em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Tá? Pastor Gilberto, muito obrigado pelo carinho. Tá? Amém. Eu que agradeço, pastor Wilson Campos. Tenho certeza que, para mim, o pastor Romulo, não tenho dúvida disso, é um privilégio. Tá? Eu costumo dizer que tem pessoas que a gente gosta de estar perto. Né? Eu sou uma dessas pessoas que eu, a minha família, nós temos um carinho muito grande pelo Senhor. Meus filhos, né, falamos várias vezes, né, a minha mãe e o meu irmão sempre comentamos, né, daquela vigília maravilhosa. E acaba que a gente vai, hoje também, na condição de estar à frente de um ministério, o tempo vai ficando apertado, mas em breve estarei lá. Amém. Eu tenho acompanhado aí, na sexta-feira tem aquela vigília maravilhosa. Fala um pouquinho dessa vigília aí, pai. Opa, pode. Deve inclusive dar o endereço, né? O dia de culto, deve, fica à vontade. Então, meu povo, primeira igreja metodista renovada em Guaratiba, fica ali na Rua Severina Paz Camargo, número 7, na subida da Fazenda Marambaia, no Largo do 40. Toda primeira sexta-feira do mês, até Jesus voltar, de 9 a 1 da manhã, aquela mini vigília abençoadíssima. Vocês são nossos convidados, esperamos por vocês. Vem. Não perde não, porque o negócio é bom, né? Muito bom. O negócio é muito bom. Pastor Romulo, as considerações finais? Foi muito bom, né, estar aqui com o pastor Gilberto. Aprendi muito, foi 16 anos ali com o pastor Gilberto. Eu trago muita coisa, ele sabe que sempre falei isso, falo. É verdade. Eu quero louvar pela vida do pastor Gilberto, a família, né, e tudo que Deus tem feito, ainda tem muito a fazer. E também quero agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês, que é muito bom. Tá? Pastor Gilberto, muito obrigado. Meus irmãos, você que está nos acompanhando, que acompanhou até agora, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a sua vida. Nos ajude, nos ajude. Mande sugestões, deixe a sua opinião. Tá? Mas eu não estou gostando porque eu acho que deveria ser isso. Olha, é construtivo. Tá? O teu não gostar vai fazer com que a gente melhore aqui, tá bom? Com certeza não vamos agradar a todos, né? Não vamos agradar a todos, tá legal? Mas vale muito, tenha certeza que ninguém vai ignorar aqui a tua opinião, tá? E dentro da nossa possibilidade, vamos mandar a resposta sim, com certeza. Sim. Vamos interagir, vamos bater um papo, tá? Vem bater um papo com os pastores, tá certo? Pastor Gilberto, muito obrigado. Pastor Romulo Silva, vamos pedir o pastor Gilberto para fazer aquela oração, né? Aquela oração final. Ok. Querido Deus, graças te damos porque tu é bom. Senhor, como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ao teu nome glória, ao teu nome louvor, ao teu nome adoração. Bendito seja o nome do Senhor pela vida do pastor Vanilson Campos, pela vida do pastor Romulo Silva e pela vida dessa equipe maravilhosa, Deus querido, da produção, que aqui está conosco. Que a bênção do Senhor permaneça sobre nós, ao sairmos daqui, que nos conduza em paz e segurança, ser conosco durante toda essa noite, madrugada,
pedimos, ó Deus, a tua bênção e tributamos ao Senhor honra, glória, louvor e adoração, hoje e sempre, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Deus.